Uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus venha abençoar muito o teu dia de hoje. Dia de hoje, um dia maravilhoso, um dia qual o Senhor escolheu para você estar aqui cumprindo o seu propósito. Eu deixei algo bem explicado, bem resumidinho lá no Instagram. Agora eu quero pedir para você compartilhe esse vídeo, faz o teu joinha, deixa o teu like e passe o nosso canal para o maior número de pessoas que você pode, porque quando você faz isso, você ajuda outras pessoas também, assim como você está sendo ajudado. Eu quero relatar a palavra que eu mencionei lá no Instagram. Ela vai começar hoje no livro de Marcos, capítulo 1, né? A partir do versículo 5. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 6. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno da sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno, nem inclinando-me, desatar a correia das suas sandálias. E em verdade tenho-vos batizado com água, mas ele batizará com fogo e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que fala muito comigo e eu espero que ela fale com você. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos uma leve impressão, que não é verdade, que nós estamos aqui simplesmente para sobrevivermos, para termos de repente a nossa família e morrermos e partirmos com o Senhor. Mas Deus, antes mesmo de nós nascer, Ele nos deixa um legado, Ele nos deixa algo, nos dizendo que Ele já nos conhecia. Porque tudo que foi gerado no mundo espiritual, aleluia, foi gerado no mundo natural antes foi gerado no mundo espiritual. E nesse contexto nós vemos a passagem de um homem chamado João Batista, a voz do que clama no deserto. Amém? A voz do que clama. Então ele era a voz, mas não era o clamor, não era ele. O clamor era do Senhor. E Deus, ele está mostrando aqui através da sua palavra que João Batista foi uma pessoa que veio para apontar o caminho, que era Jesus Cristo. E ele falava: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Se a gente for ler o contexto da história, depois você pode ler com mais tempo em sua casa, você não vai ver em nenhum momento João Batista fazendo milagres extraordinários, João Batista pregando nas sinagogas. João Batista, inclusive, sofreu prisão e foi decapitado por uma ordem da rainha que perseguiu porque ele confrontou ela do pecado que ela estava vivendo. E aí a gente pensa, meu Deus, como assim? Como o cara, maior profeta, segundo Jesus, não existiu nascido de mulher maior que ele. Ele não cumpriu, ele morreu. Não, querido, ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito na terra. Só que o propósito dele foi um, e o de Jesus foi outro, muito maior. Mas muitas vezes nas nossas vidas nós queremos fazer coisas grandes. Nós queremos aparecer, queremos nos mostrar, que as multidões estejam nos aplaudindo, nos ovacionando. Mas o Senhor está dizendo aqui, através do exemplo de João Batista, que o que importa é nós fazermos aquilo que Ele nos designou para fazer. E que cada um de nós tem uma medida. Assim como Estevão foi o mártir, assim como Estevão servia as pessoas, e diz que quando ele servia, ele curava os enfermos, ele fazia maravilhas. E ele chegou diante do Sinédrio um dia e ele pregou de Adão até Jesus de uma forma que diz que as orelhas e os dentes dos mestres da lei ringiam. E ali eles apedrejaram. Mas Estevão cumpriu o seu propósito. Qual será que hoje em dia é o teu propósito, é o meu propósito? Quando eu me converti, há 7, quase 8 anos atrás, eu me converti numa célula na cidade de Ibituruna, Paraná, onde que é a minha cidade natal. E lá nós fazíamos reuniões e eu estava naquela ânsia e fui para o encontro com Deus. E estava tudo muito legal.
E eu abri a minha casa e as pessoas começaram a vir e se converter, e muitas pessoas, meus amigos, pessoas que vinham se convertiam, mas eu não tinha experiências com o Senhor. Mas, determinado ponto, chegou e eles falaram que eu deveria ser um pastor. Você tem que ser pastor, Cleiton, você tem o chamado pastoral e tal. E eu no começo, sem entender muito, eu achei que isso era bom para mim. Mas, com o passar do tempo, a gente abrindo células em outras cidades que nós passamos, frequentando algumas outras denominações, que o banco sempre estava me mudando de cidade, quando eu trabalhava no banco, eu percebi que não era o meu chamado. E esse ano de 2022 foi muito relevante para mim, dentro do Ministério Mevan, que eu aprendi que há 5 ministérios e cada um trabalha de uma forma independente. E eu sou o evangelista. Essa é a minha veia mais forte. E o evangelista ganha as pessoas para Jesus. Eu não tenho chamado para cuidar, para ser que nem os pastores são, para pregar, para falar de você sobre Jesus. E esse é o meu chamado. E quando eu descobri isso, aliviou a minha carga. Porque eu tinha uma carga de pastor, de cuidador, de uma pessoa que está na frente, mas a minha carga é de evangelista. E a sua carga, qual que é hoje? Tem 5 ministérios: o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre e o apóstolo. Uma dessas 5, Deus colocou a semente do ministério dentro da sua vida. Qual dessas 5 hoje será que você está mais enraizado? Se você não sabe, não tem problema. Eu não soube durante uns 5, 6 anos da minha vida, já sendo uma pessoa convertida. Mas um dia Deus me mostrou. E eu espero que o Senhor mostre para você. Que o Senhor revele, assim como João Batista foi o precursor do Evangelho de Cristo na terra, mesmo não fazendo milagres. Ele foi o maior nascido de mulher. Que você seja o melhor de você mesmo. Tudo o que você precisa do reino de Deus está dentro de você, não está fora. Se te falarem o reino de Deus é aqui, é nessa igreja, não acredite, o reino está dentro. Jesus falou isso. Acredite naquilo que o Senhor te confiou. Se for só para ser uma dona de casa, amém. Cuida dos seus filhos, faz aquilo que o Senhor tem para você com a melhor forma possível. Se for para ser um professor, cuida dos seus alunos. Se for para ser um trabalhador, uma pessoa honesta, sempre coloque a sua família como prioridade. Deus e a sua família, que Deus vai te honrar. Você vai chegar diante de Deus, Ele vai te chamar pelo nome. Obrigado porque você cumpriu o teu chamado. Aleluia. Que o Senhor venha estar confirmando essa palavra no teu coração. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Senhor, eu coloco a vida de cada pessoa que escutou essa mensagem. Meu Deus, nós acreditamos no poder que elas têm dentro delas e que o reino do Senhor está dentro delas. E nós acreditamos no ministério delas, Senhor. E nós profetizamos que nesses dias o Senhor vai mostrar, assim como o Senhor mostrou para João Batista, qual é o chamado delas. E mesmo não aparecendo, o dia que elas chegarem diante do Senhor, o Senhor vai falar: entra pro gozo do teu reino, filho meu, porque você escutou a minha voz. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que você possa refletir, leia toda a história de João Batista, você vai conseguir entender algo no Senhor muito profundo. Deus abençoe e um ótimo dia.